Oi, pessoal, muito feliz, mais um episódio do videocast Antes que Aconteça, né? E trazendo aqui histórias que não só tocam o seu coração, mas também histórias para que se possa conhecer muito mais, né? E se proteger desse ambiente que a gente tanto luta contra, que é o ambiente de violência doméstica contra a mulher. Eu vou fazer uma pergunta a vocês aqui, que eu tenho certeza, mulheres, que acredito que na maioria, 80%, aí das mulheres já imaginaram, se pensaram, se viram assim. Aquele sonho que você tem de ser heroína, de vestir, até a gente tem até aquelas roupas, quem não já vestiu de Mulher Maravilha, né? Pequenininha assim, você criança, e sonhando em ser bombeira, em você ser um policial. Você, com certeza, acho que 80% já sonhou. Mas quem realizou? Algumas mulheres realizaram, inclusive chegando a grandes postos, como é o caso da nossa convidada de hoje. Eu vou pedir para abrir agora aqui, né, para que vocês já possam ver essa grande mulher, que é a primeira coronel, né, do estado da Paraíba, coronel do Corpo de Bombeiro Militar do estado da Paraíba, a nossa Josilene, Coronel Josilene Tavares, que desponta, olha aí, primeira da Paraíba, tá, gente? Então, que desponta num cargo extremamente importante, de liderança, que lidera, eu acredito, quanto por cento de homens? Daqui a pouquinho você vai falar, mas ela vai conversar sobre isso, vamos conversar sobre esse tema e sobre essa trajetória, sobre o que é uma mulher dentro desse ambiente, como é que os homens veem a questão da violência contra a mulher e tantas outras coisas, e a história por trás dessa mulher, porque todas nós temos um papel aí que é do que as pessoas veem fora, de público, mas também exercemos papéis que estão por trás nos bastidores e que muitas vezes, aliás, que são extremamente também desafiadores. Então, convido você para ir acompanhar o nosso videocast. Então, pessoal, meus cumprimentos a você, Coronel Josilene. Que chique, Coronel Josilene. É uma alegria muito grande tê-la conosco, né, nesse nosso videocast, Antes que Aconteça. E também eu queria dizer para vocês, gente, que ela é a coordenadora regional do Centro Integrado de Comando e Controle, né, da Polícia Militar do Estado da Paraíba. E, além de outras atribuições, é doutora também em saúde materno-infantil, é mãe. Três filhos. E vamos conversar mais sobre tudo isso, quem é você, né, e quem é essa mulher que representa tanto para a segurança pública do nosso Estado. Muito bem-vinda estar aqui, receber você, é uma alegria muito grande. Para mim é uma satisfação também estar compartilhando, né, a história, como você falou. Cada mulher tem uma história. Então, por que coronel? Por que bombeira? Não é isso? A gente faz uma reflexão, é realmente esse sonho de sempre salvar, de sempre se inspirar em outras mulheres. Eu lembro que, na época, eu era criança, e participar desse programa Antes que Aconteça, uma vez eu até falei com Camila como as histórias se batem, é uma satisfação. Porque na minha infância, a minha mãe sofreu a violência doméstica, né? Então, a minha história, o querer sair daquela... Eu morava em periferia, aqui mesmo em João Pessoa, né, no Valentina Figueiredo. Você era pequenininha quando começou a perceber isso? Quando eu comecei a perceber. É tanto que as minhas brincadeiras, Daniela, era sempre na frente de casa, porque eu tinha muito medo, isso nunca sai da minha cabeça, eu tinha muito medo do meu pai chegar e fazer algo contra a minha mãe, e eu me sentia como se fosse a heroína dela, a protetora. Ou seja, você já cresceu nesse ambiente que existia violência doméstica, e você já se colocou nesse ambiente como aquela que era defensora, no caso, né? Quem defendia que era defensora. A sua mãe. E aí, quando a gente mora em periferia, né, a gente vem de família humilde, as pessoas de fora acham que a gente não tem outra opção, né? Então, acham que tem que viver ali, naquele mundo. E aí eu sempre dizia à minha mãe, eu vou estudar para um dia tirar a senhora dessa situação. E aí o meu impulsionamento para chegar onde eu estou, o que eu sou até hoje, era justamente tirar a minha mãe daquela violência. Então, assim, eu estava em escola pública, sempre eram as maiores notas,
E aí fui alcançando bolsas de estudo, fiz seletivas, né, para a bolsa de estudo. Como a minha nota eu era sempre muito estudiosa, porque eu tinha aquele impulso maior que era tirar minha mãe, aí eu consegui uma bolsa de estudo numa escola particular, e aí eu fui galgando o meu espaço, e aí consegui, né, chegar onde eu estou hoje. Mas espera aí, né? Antes para o pessoal que está aí nos acompanhando, para se inteirar, eu também quero conhecer mais a sua história. Você tem irmãos? Tenho. Quantos eu tenho irmãos? 3 irmãos. Quando você saía de casa, que você tinha que ir para a escola e deixar a tua mãe, naquele momento isso era transferido para teus irmãos com relação ao cuidado para que não acontecesse o pior, né? Já acontecia o muito ruim, muito mal, mas o pior, ou seja, o feminicídio não chegasse a ocorrer. Sim, a gente Teus tinha, irmãos assim, se revezavam. Como é que você? ficava... Eu queria que você contasse mais como é isso para o universo da criança, porque a gente insiste muito nas nossas palestras, nas nossas falas, no antes que aconteça, o quanto a gente precisa cuidar do ambiente familiar pela mulher e pelas crianças, porque são justamente esses que vão ser colocados, estão sendo colocados na nossa sociedade, que se a gente não cuidar desde cedo, a gente vai estar repetindo o ciclo. E eu queria saber de você como era vivenciar aquilo ali e quais impactos ou consequências você sentia. Você se lembra quando você ia para a escola, de estar preocupada em casa, de sua mãe? Como é que funcionava isso, essa dinâmica? Então, era uma preocupação constante, né? Muitas vezes até meus irmãos nem queriam ir para a escola, principalmente a minha irmã mais velha. É tanto que a minha irmã mais velha ela não chegou nem a concluir o ensino médio, porque ela ficava com aquele medo, né, do meu pai, que na época assim ele usava arma de fogo, então ele bebia e quando chegava em casa ameaçava todos com arma de fogo, principalmente a minha mãe. Então a gente ficava realmente com aquele medo, né, de ir para a escola. Mas aí o meu pensamento, eu ia para a escola pensando, mas eu sabia que tinha algum irmão em casa. Mas o que eu lembro mais é esse não querer brincar. Imagina uma criança ter medo de brincar, porque eu tinha muito medo de sair de próximo da minha mãe e ele chegar, porque assim, eu sempre fui muito caseira. Então, dos irmãos era o que eu tinha mais tempo em casa. Você era mais nova? Eu era encostada, a mais nova. Então, eu era a terceira filha. Isso. E aí, sempre com aquela responsabilidade, que eu sempre tive esse senso de responsabilidade. Acho que quando a gente passa por esses sofrimentos, né, por essas tensões, a gente fica nessa responsabilidade e aí a gente amadurece mais rápido. Então, eu ia para a escola sempre pensando como ela estava, mas sabendo que eu tinha que ir, porque era a opção de eu conseguir tirar ela daquela realidade. Ela falava sobre a possibilidade de sair, ou conversava com vocês, tentava esconder, como é que funcionava ela isso? não conversava muito sobre isso, né? Então, a gente vivenciava, mas por muitas vezes eu escutava pessoas da família dela, não, venha embora, inclusive de Recife. Eu nunca esqueci de uma ligação que ela recebeu de uma tia chamando ela para ir embora para Recife, para poder sair daquela situação. E aí ela disse, eu não vou, porque eu só vou se eu levar meus 4 filhos, que só me cabe onde cabe eles. E aí a pessoa ofereceu para levar só ela e deixar a gente. Então, isso foi muito forte, né? Eu nunca esqueci disso aí. Cada vez me dava mais força, porque assim, minha mãe era costureira, não tinha assim, uma alfabetização, é tanto que ela veio se alfabetizar sozinha, porque ela disse que na infância dela, e depois ela vinha contando, né? Na infância dela, o pai dela também não deixava ela estudar, porque a mãe dela também sofria violência doméstica. Olha isso. Então isso era um ciclo. É isso que eu estou falando, é um ciclo que se a gente não cuidar, não ajudar, né, a sociedade como um todo, na infância ali, se a gente não cortar aquilo ali... Isso vai se repetindo, né? E então, ela sofria dentro da casa dela, a mãe dela já sofria violência, ela casou com um homem, que aí também veio fez a violência, fazê-la vivenciar. E como era a sua relação com seu pai? Então, a minha relação com meu pai, porque a minha mãe, ela dizia assim, olha, o que ele faz é comigo, não é com vocês, então vocês não podem ter raiva do seu pai. Ixi, então, eu nunca esqueço disso, né? É tanto que meu pai foi passando o tempo, né? Ele foi melhorando, vamos dizer, não sei porquê, ele começou a sair, tirar ela um pouco desse ciclo de violência. Só que aí, quando fazia um ano que, vamos dizer, que a minha casa não tinha mais violência, ele faleceu, né? Ele foi assassinado, inclusive, faltando uma semana para o meu aniversário de 15 anos. Foi mesmo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Coronel Joselene, me fala uma coisa.
o tipo de violência era quando ele sempre que chegava alcoolizado Era. ou Sempre quando não estava alcoolizado? Não, sempre quando bebia. Quando ele bebia, que chegava em casa, aí começava o ciclo de violência. E era terrível, né? Além dele querer bater nela, apontar a arma para ela, para a gente. Eu lembro que, às vezes, ele apagava todas as luzes dentro de casa, deixava a gente no escuro e saía e trancava a porta, a gente ficava trancado. Então, assim, era uma coisa, eram muitas cenas difíceis, né? Que até hoje, quando a gente fala, vem um nozinho na garganta. E assim, você de certa forma, você está fazendo um resumo daquilo que você viveu. Isso. Mas para quem está em casa, assim, para a gente estar pensando aqui, eu aqui imaginando que, na realidade, é uma coisa duradoura, demora muito, né? Assim, um dia, acho que vale como se fosse 24 horas, como se fosse um ano. Com Né? De um certeza. terror E era como dia esse. sim, dia não. Porque a bebida dele era sempre quando ele estava de folga do serviço. Então, toda vez que ela de folga, era um dia sim, um dia não. Qual era o existia. trabalho dele? Ele era policial militar. Policial militar. Era. E sua mãe costureira. Então, E minha mãe ela tinha costureira. algum ganhozinho ali para ela, que seguia para ela? Tinha um ganhozinho, e aí eu também eu lavava roupa e passava. E como era sempre muito estudiosa, eu também dava aula de reforço para as crianças da rua. Então, você era estudiosa e batalhadora também, Era. né? Você já Isso. ajudava Tudo com em o casa. objetivo de tirar ela daquele E ciclo. na sua cabeça, o tempo todo, o objetivo era esse. Era isso, sempre foi. Eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero... E você já, naquela época, pensava em eu quero ser policial? Então, na época, ele que ficava colocando na minha cabeça, o meu próprio pai, porque ele dizia: você é muito inteligente, você devia ser um oficial da polícia. E ficava, sempre eu cresci com isso, porque dos 4 irmãos, eu sempre fui a mais estudiosa, porque eu acho que com esse meu objetivo, eu não aceitava aquela realidade que minha mãe e minha família viviam, eu sempre procurei buscar mais. Isso aí estava dentro de você, Dentro ou você de mim. você não dizia nada disso a Não, ninguém? nada Só a dentro de ninguém. você e Deus, vamos É. dizer, só você e Só Deus, eu só e que Deus. sabia. Exatamente. Aí você, então, a partir de que idade você aí foi para a escola, entra na Aí fui para a universidade? escola. Aí já dizia, pronto, é a pergunta, é isso que eu quero ser, ou isso foi se desenvolvendo, no caso de Isso, aí entrar foi na polícia? desenvolvendo, né? Eu entrei na faculdade. Primeiro eu fui técnica de enfermagem, fiz um concurso. Na época eu passei tanto para o vestibular como para ser para esse curso, que era na Universidade Federal. E assim, como eu nunca fui desistir, então eu comecei e terminei o curso e acabei fazendo os 2 cursos ao mesmo tempo, que era Educação Física e o técnico de enfermagem. Só que aí ficava aquele sonho, né? Aí eu passei num concurso de técnico para Lucena, e aí eu lembro que a minha chefe, ela não sabia ler nem escrever. E maltratava muito, principalmente os idosos. A E sua eu, chefe era em era. quê? Você passou num concurso para Isso. trabalhar com idosos, no Para caso trabalhar com idosos, com enfermeira, né, lá em enfermeira. Lucena. Aí eu lembro que, na época, a minha chefe ela não sabia ler e escrever, porque era daquela época que não se fazia concurso, né, nos municípios. E aí eu era o primeiro concurso, e aí estava chegando, por eu ser nova demais, porque na época eu tinha o quê? 18 anos, quando eu passei. E aí saía do Valentina, pegava 4 transportes para poder chegar lá. Nossa. Nunca esqueci disso. E aí eu disse, não, peraí, que eu quero viver outra realidade. Aí foi quando apareceu o primeiro concurso para PM. Aí eu não quis, eu disse, não, eu quero ser bombeira. Aí no ano seguinte apareceu bombeiro, e aí foi quando eu deixei, inclusive a minha família disse, vai deixar o certo pelo ouvidor, porque eu quero que não, eu já era concursada, e quem realmente não tinha nenhuma renda era algo muito difícil, você já era deixar para casada estudar. nessa época? Não, ainda não. Eu me casei depois de 10 anos de estabilidade já. E aí foi quando eu resolvi fazer o concurso para bombeiro. Na época só eram 3 vagas para mulheres, que hoje evoluiu, né? Que é quem passar, independente do sexo, entra. O que importa é o número de vagas, não mais o sexo. Na época eram 26 vagas, 3 para mulher e 23 para homens. Quando foi que isso mudou? Que ano isso mudou? Mudou o ano retrasado. Gente, olha isso. Na época, Ou seja, 23 anos depois. 23 anos. Então, eram 26 vagas Era e 3 3 vagas para mulher e 23 10%, para homem, menos de pra 10%. Na época era assim. E aí foi quando eu passei em primeiro lugar, né? Mesmo contra tudo e contra todos, porque tinha um familiar que dizia, você é filha de pobre, não vai passar nunca. Isso aí é para quem já é rico. Você veio de escola pública. Eu disse, não, mas eu vou tentar. E aí passava as madrugadas estudando. E aí a gente conseguiu, né? Conseguiu entrar com o primeiro lugar da turma. Mulheres.
Coronel Josilene, teve alguém na tua vida durante essa trajetória sua que te marcou de alguma forma, assim, te incentivando, ou fazendo, dizendo alguma palavra, alguma coisa, ou foi só realmente você? Então, foi Passou por eu. alguém, Foi você teve algum eu. professor, uma professora, alguém, Não, tio, não parente, tive. nada? Foi Era você, essa é minha só vontade você e Deus louca mesmo. de tirar a minha mãe daquela situação. Então, Tá. assim, a principal, por isso que assim é muito interessante esse programa, porque tem muitas pessoas que têm essa força dentro, né, de Uhum. ajudar até o outro. Então, eu tinha essa desde criança que eu pensava eu vou tirar ela dessa situação. E aí, realmente, o meu incentivo maior era tirar minha mãe daquela situação de violência. E aí quando você entrou, né? Aí entrou, passou no concurso. E Isso. aí como foi aquele momento assim para vivenciar o que era, o que era aquele mundo? Aí foi maravilhoso, assim, saber que agora eu ia ter a oportunidade, é tanto que eu nunca esqueci. Quando a gente entrou, eu passei 3 meses para receber o primeiro salário, né? E aí a minha irmã, a mais velha, na época, ela já trabalhava com um restaurante, com bar, que ela sempre gostou, assim, de negociar. E aí ela que me dava os vales de transporte para eu poder ir. Eu não tinha, fez empréstimo com a agiota para eu poder comprar o enxoval do quartel, porque eu também não tinha condições. Então, assim, a gente sempre humilde, mas muito E unido, muito né? unido. Então, e aí ela me ensinou a fazer bolos. Eu já tinha aprendido com a minha cunhada também. Aí eu comecei a vender para durante esses 3 meses que eu passei sem receber dinheiro, eu consegui me manter dentro do curso. Porque na época, há 25 anos atrás, você tinha que ter um enxoval e não era como hoje, né? A gente já é para entrar recebendo, mas tinha algumas situações de cadastro que acabou atrasando 3 meses. Mas aí eu me senti assim muito feliz porque eu sabia que era o início para eu poder tirar a minha mãe daquele ciclo, né? E é interessante, Daniela, porque como fica isso na cabeça da gente? Porque queira ou que não, minha mãe já tinha saído daquele ciclo, porque meu pai já tinha Seu pai já tinha falecido. falecido. Porém, na minha cabeça, ela só ia sair quando eu conseguisse Era como o... se você, a partir daí, vamos dizer, quando você se formasse, Era. aí você ia ser finalmente a heroína que ia proteger de tudo e que nada mais Isso. ia acontecer com ela, talvez isso? Exatamente. É mais ou menos esse pensamento. E aí eu lembro que o primeiro salário que eu recebi, a primeira coisa que eu fiz foi chegar com o plano de saúde dela, né? Antes do que o meu, inclusive. E aí até hoje, que ela nem precisa, mas eu ainda insisto em pagar o plano de saúde, né? Então, realmente tem uma relação de proteção que eu agradeço demais a Deus, né? Eu sou cristã, por essa oportunidade de estar conseguindo vivenciar esse momento com ela, né? De fazer tudo por ela. Qual a idade da tua mãe? Minha mãe hoje tem 73 anos. Ela é jovem. É, E assim, o orgulho dela, né? Hoje em dia, de ver você aí brilhando. ela tem muito orgulho, porque assim, ela sabe do que a gente passou, né? Sabe da história. Apesar de tudo isso que a gente está conversando, eu nunca conversei diretamente com ela, assim, até porque eu sei que quando a gente fala sobre isso, Dói. dói, né? Mas é a primeira vez, inclusive, que eu estou contando a minha história assim, tão detalhada, para que as pessoas possam entender o que me motivou realmente eu ser quem eu sou hoje. Isso, e é tão importante porque quantas e quantas mulheres exatamente estão vivenciando ciclos como esse, ou dentro das suas casas, ou que passaram por isso dentro de Isso. casa, e é tão importante escutar e a gente saber o quanto a gente impacta a sociedade quando a gente expõe e coloca, né, o que a vivência, principalmente pessoas que têm, que no dia a dia influenciam, como você, né, Sim. e tantas outras mulheres que que já estiveram aqui, inclusive conosco, aqui no Antes que Aconteça. Me fala uma coisa agora, quando você aí entrou lá, aí como foi que você começou a trabalhar, e o que foi que você viu? Conta que o que é um pouco o mundo de uma Então, bombeira, durante a formação, a gente porque teve. todo mundo só imagina apagar fogo, gente. Então, É muito apagar além. incêndio, apagar É incêndio. bem além. Então, assim, durante a formação, como nós éramos a turma pioneira de mulheres, a gente tinha muita responsabilidade. Por quê? A gente ia abrir o caminho ou não para outras mulheres na Sim. corporação, né? E aí eu me lembro que 7 meses do curso, eu sempre fui muito inquieta. E aí saiu a primeira escala de guarda-vida, ou seja, as mulheres e homens, os alunos, eram para ir às praias para poder fazer a proteção das pessoas que estavam lá. E aí, quando saiu a escala, eu me lembro que botaram assim no mural, aí colocaram os homens para guarda-vida e as mulheres iam trabalhar como se fosse só no serviço administrativo. Aí, como assim? Eu estudei igual a eles, fiz o mesmo teste físico,
ganham o mesmo salário, então não é justo, né? Eu sei que a gente tem nossas diferenças fisiológicas, sim, que a gente não pode deixar de apontar, mas em relação à profissão, não. Então, aí eu me lembro que eu fui falar com o coordenador, a gente foi falar até com o comando geral, foi o maior, e eu liderando isso, porque eu não aceitava. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Então, aí a gente conseguiu tirar o mesmo serviço, e daí eles começaram a ver a gente de forma diferente. Mas eu lembro e penso assim, que se a gente não tivesse tomado aquela atitude naquele momento, talvez hoje as pessoas enxergassem a gente de outra maneira. Limitada, né? Assim, limitada. No caso de só as atividades administrativas. E hoje no bombeiro nós temos... Só uma coisa, eu não, você falou agora guarda-vidas, eu só me lembro de salva-vidas, então o nome modificou. Isso. A gente pensa, eu não me lembrava disso. E aí, hoje nós temos na corporação, né, mulheres pilotas, mulheres mergulhadoras, né, essas mulheres que vieram depois da gente. Então, se aquele grupinho ali do início, né, que éramos 3 mulheres, 4 porque passou uma, porque na época não tinha critério de seleção de desempate. Então, empatou, entrou. Na época, a COPEV, na época, era assim. E aí, se não fosse essa determinação de nós 4, talvez hoje a gente não teria mulheres mergulhadoras. Isso na Paraíba ou aqui no Brasil? Paraíba. Foi só na Paraíba? No Brasil já existia? Não. No Brasil, no Nordeste, nós somos a primeira turma de mulheres bombeiras. Olha isso, gente, também é outra coisa assim. Primeira turma de mulheres bombeiras, com formação realmente em bombeiro, porque antigamente as mulheres elas prestavam serviço à corporação de bombeiro, mas elas eram PMs e eram colocadas à disposição do bombeiro para trabalhar, principalmente em serviço administrativo. E aí, o que é que, então, guarda-vidas, incêndios, o que mais que você dentro todas as habilidades hoje do Corpo de Bombeiros, né, que a gente tem uma lei que rege as nossas atividades. Eu faço essas perguntas mais, porque principalmente para quem está em casa, para acompanhar mais perto e entrar mais na tua história, né, e no que significa ter você aí nesse lugar. Isso. Então, desde combater incêndio, a busca e salvamento, a tirar gatinho de árvore também, a fazer captura de animal, a salvar pessoas de acidente automobilístico. Então, toda essa parte, mergulho. Hoje nós temos mulheres pilotas, temos mulheres médicas que trabalham também no serviço de aviação do Corpo de Bombeiros. Então, hoje a gente tem uma gama de atividades, né, profissionais que as mulheres exercem. E que isso tudo foi aberto com vocês 4 ali. Com nós 4. Vocês foram pioneiras em abrindo para todas as mulheres. Isso. Para que elas pudessem vivenciar isso também. Inclusive, como eu falei, a nível de Nordeste, né, nós éramos a primeira turma. E eu lembro que quando eu fui chamada para participar de aí começaram, né? As mulheres começaram a aparecer em outros estados. Eu lembro que quando eu cheguei em Campina Grande, que é assim que a gente termina os 3 cursos, os 3 anos de curso, a gente é lotado em alguma unidade. E aí eu fui a única mulher a ir para o interior, né? Eu fui para Campina Grande, disse, não, eu quero ir para lá, que eu quero construir a minha história do zero. Desculpa, você é nascida onde? Eu sou nascida em João Pessoa. Em João Pessoa. Sou natural nascida de João e criada Pessoa, em João Pessoa. Nascida e criada Depois em João escolheu ir Pessoa. para Campina Grande. Isso, escolhi para Campina Grande porque eu queria construir do zero. Eu disse, eu quero ir para um local que eu construo do zero a minha história. E aí eu lembro que quando eu cheguei em Campina Grande, eu parecia que eu andava na rua fardada, as pessoas me viam, parecia que era um extraterrestre. Qual foi a sensação de vestir a primeira vez a farda que você tanto sonhou? Foi maravilhoso. Como é que é? Era uma realização. Quando você vestiu e você olhou no espelho, o que você imaginou? Eu olhei no espelho, eu vi realmente que todo esforço é válido e que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Então, foi essa sensação que eu tive, de agora sim eu vou conseguir ajudar a minha mãe. Porque eu consegui realizar, chegar onde eu queria. Então, aí você chega em Campina Grande, começa a trabalhar. E aí, como foi chegar ao centro, a ser a coordenadora regional do Centro de Comando Integrado de Comando e Controle? E me conta para a gente aí o que é que você faz lá no seu dia a dia. Então, eu cheguei em Campina Grande como aspirante, né, há 22 anos atrás. Né, então, fui a primeira mulher a chegar lá em Campina Grande, trabalhar no bombeiro. Na época, nem existia alojamento, né? Não existia. Eu compartilhava um alojamento com o próprio comandante, que era o Coronel Silva na época, e assim uma pessoa extremamente importante, porque ele realmente respeitou o meu espaço de mulher, conseguiu receber uma mulher no seu batalhão, que era difícil. E os homens, como lidavam com isso? Com vocês, então, os homens, no início, tinham aquela resistência, né, porque realmente era algo cultural muito diferente, ou seja, hoje, apesar de já termos 25 anos de história dentro da corporação, ainda somos 18% do universo masculino. Então, ainda é um número pequeno, né?
acredita que desses próximos anos vai aumentando por conta dessas seleções. Mas aí teve aquelas resistências, alguns homens entronchando a cara. Diziam algumas coisas, não. Um tentou, inclusive, fazer uma brincadeira de cunho sexual, mas aí a gente conseguiu, de maneira enérgica, fazer com que ele entendesse que ali era um lugar de respeito. E aí a gente começou a conquistando aos poucos o nosso espaço, e aí a gente conseguiu passar por essas situações. Assédio, alguma vez aconteceu? Já vários. Desde sexual, a moral, né? Então, a mulher, nesses ambientes que era de homens, basicamente de homens, a gente tem que fazer 2 vezes o serviço, se esforçar muito mais, para que a gente possa mostrar que a gente tem a competência. E aí foi aí que um determinado governo queria uma mulher no comando, e aí foi quando surgiu o meu nome, né, por toda a minha trajetória que eu já tinha vivenciado lá em Campina Grande. Eu assumi várias funções, chefe do resgate, chefe da seção de ensino, subcomandante. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu comandar. E aí, na hora, eu nunca esqueci, quando o comandante ligou, eu falei, você vai ser a mulher que vai comandar. Eu digo, misericórdia. Eu com um bebezinho de 8 meses... Então, pessoal, para você que está nos acompanhando, para você que está em casa e que chegou agora, né, nos acompanhando, nós estamos aqui recebendo hoje a Coronel Josilene Tavares, e é a primeira mulher, né, a exercer esse cargo e a ocupar esse cargo tão importante. E também ela está contando aqui sobre sua história, o quanto ela abriu portas para mulheres, inclusive fazer certas atividades na corporação que antes as mulheres não ocupavam esse espaço. Também falando sobre o ciclo de violência que ela vivenciou, e eu até pegando esse gancho até do que você falava no início, como você identificava, só para a gente depois pegar, para irmos para esse cuidado que hoje se tem com a mulher, né? Essa luta que você vivencia, que eu vivencio. Que sinais você identificava e que você via que estava havendo violência dentro da sua casa doméstica? Bem, primeiro era os gritos, né, que meu pai já chegava gritando, ele chegava procurando tudo, assim, que tivesse qualquer coisinha fora do lugar. Então, assim, a gente observava que ele ficava procurando uma motivação para começar a discussão. A criança percebe isso. Que idade você tinha, mais ou menos? Na época, acho que eu comecei a perceber com uns 6, 7 anos. Era muito nova. E aí fui crescendo, era muito nova. Então, você percebeu pela voz? Pela voz, pelo tom de voz. E aí, depois, a briga sempre ia evoluindo, né? Que ele batia nela. Ela chegou a ir para o hospital, alguma coisa? Não, ainda não. Não, nunca chegou. Até porque, naquela época, era muito difícil para a mulher até procurar um hospital. Mas né? se tivesse alguma coisa séria, certamente teria que levá-la, né? Até o próprio agressor, no caso, né? Seu pai, se fosse o caso. Mas, assim, ele não deixava, tipo, ela fazer algum curso fora, porque ela era muito inteligente, mas ele não deixava. Proibia. Vamos lá, proibia as amizades. Isso, proibia amizade, proibia cursos. Família. A família também, ela acabava distanciando os irmãos dela. Então, isso tudo a gente ia perceber. Por que meus tios não vêm tanto aqui? Né? A gente, quando criança, começa a fazer essa interpretação. Eu até vou aproveitar essa sua fala para dizer assim, até para esclarecer para você aí que está nos acompanhando o seguinte: hoje em dia a gente está vendo muito, inclusive através das redes sociais, pessoas que dizem que o relacionamento tóxico ou abusivo é feito por um narcisista. Não necessariamente, gente. A gente não pode dar nome de dizer que uma pessoa é doente porque ela comete... Fácil, né? É muito fácil, porque ela comete abuso, que é muito pior, muitas vezes, até do que o abuso físico, né? O abuso, a violência física. Mas a violência, o abuso psicológico, ele tem toda uma nuance, ele tem todo, vamos dizer, um roteiro. Assim como você está contando, né, o que sua mãe vivenciou, com toda certeza, primeiro foram as proibições, como você está falando, e aí vai para aquela coisa de fica em casa, e aquela coisa de amor. E tem os sinais que eles são iguais, eles são os mesmos sinais, que aí se você estiver sentindo isso, vivenciando isso, você já converse com parentes, converse com amigas, busque ajuda. Porque, olha, o ciclo é esse. Você começa distanciando, fazendo com que a mulher não tenha mais amizades, distancia das amigas, coloca desconfiança da mulher nas amigas, dizendo que as amigas estão com ciúme de você, elas acham você feliz, elas têm inveja de você, joga desse jeito. Depois vai para distanciar da família. Depois começa
as brigas, que aí vai para esse ciclo das brigas e das agressões. Depois que comete toda essa agressão, aí vai para o amor, me perdoe, chora, tem choro, tá? É choro, me perdoe, que isso não, eu estava com isso. Faz de conta que nada aconteceu. Que nada aconteceu. Chega com flores, chega com chocolate, com que me desculpe, me perdoe. Aí vai leva para um outro lado para que a mulher se convença e permaneça nesse ciclo que culmina no feminicídio. E aí eu aproveito agora para saber de você, no seu dia a dia, agora no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar, ali em Campina Grande, sobre a violência contra a mulher. Quando você começou a entrar nesse campo, que era justamente o campo que você vivenciou, que você lutou para se tornar uma pessoa que ia tirar a sua mãe, além de você, né? Porque também você via no ciclo de violência. Certeza. Então, sua mãe, você, como foi se colocar agora nesse lugar onde você começou a lidar com isso, diretamente com essa questão? E conta pra gente como é o dia a dia com essa questão da violência contra a mulher. Pronto, então, justamente aí veio toda a preocupação, né? Então, quando sempre que eu assumi primeiro o batalhão de Guarabira, depois Campina, depois virei a regional da região de Campina, e depois vim para João Pessoa, assumi a regional daqui e voltei para Campina, justamente com essa nova missão, que era o Centro Integrado de Comando e Controles. E aí o primeiro cuidado que eu tive... Conta também como é que funciona o Centro Integrado, para quem está em casa nos acompanha. O Centro Integrado de Controle, o que é que ele abrange? Né? Ele abrange a tecnologia a favor justamente da segurança pública. E quais são os órgãos que existem lá? Então, lá a gente tem Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal. Agora a gente está também com a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, e chegando o DR. Então, é um instrumento do governo que a gente consegue fazer uma gestão de mais perto, próximo mesmo, de uma tomada de decisão, porque cada gestor desses órgãos que eu citei aqui, eles estão naquele complexo. Aí eu fui convidada para ser a diretora, para poder fazer toda essa implementação, porque era algo estratégia, novo, assim, de estratégia. Quando acontece, vocês tá ali nas telas, eu conheço. Isso. Tá ali no computador, né, nas imagens. Isso. Aí, de repente, uma situação aconteceu. Aí vocês se reúnem e decidem como vão agir. E já decide como vai agir, né? Porque como a gente tem um figurante de cada órgão desse, de serviço 24 horas, a gente consegue criar uma estratégia. Então, quando eu recebi o equipamento com a tecnologia, com aquelas câmeras de monitoramento, de reconhecimento facial, de leitura de placa, então, a primeira preocupação que eu tive, eu digo, peraí, vamos logo entender quais são os tipos de ocorrência que eu recebo aqui e quem são os 3 tops. E aí foi quando eu identifiquei que 30% de todas as nossas ocorrências eram de violência doméstica. Né? Então, ela é a segunda ocorrência de mais chamados em Campina Grande. Então, as pessoas ligam primeiro para denunciar som alto e segundo para denunciar o primeiro lugar é som alto. É som alto. E o segundo lugar, violência doméstica. E o terceiro, crime contra animais. Isso aí é o nosso padrão de ocorrência dia a dia, porque no Centro Integrado a gente também recebe as ligações de 190 e 193. Então, antigamente, que era tudo separado, não. Hoje é um... Mas o 90, para quem está em casa, o 90 é o número para se ligar para a violência doméstica. Isso. É importante a gente dizer isso. 190, tá, gente? Porque o 180 é mais geral, né? Uma coisa geral. E o 190 é diretamente para violência doméstica contra a mulher. Então, se você tiver, como a gente está conversando aqui, identificar algum tipo de ciclo, conversa com alguém imediatamente ou liga imediatamente para o 190. E aí foi quando a gente identificou, e aí eu disse, não, agora eu quero mais, eu quero entender como é esse ciclo de violência. Então, que horas acontece? Entre 5 e 23 horas. Quais são os dias que mais acontece? Sábado e domingo. Quais são as áreas que mais acontece? Hoje independe. Não é mais só na zona mais humilde. Hoje é em todos os ciclos a gente vê. E aí a gente começou, com a tecnologia que eu tenho, nesse horário e nesses locais onde tem uma incidência maior. E a gente montou justamente um planejamento, né, estratégico, onde os nossos militares ou outros componentes dessas forças que eu citei anteriormente, que fazem parte do Centro Integrado, a gente fica com a câmera já voltada para algumas regiões que a gente chama zona quente, que é onde pode acontecer aquela violência. E aí, através das nossas câmeras, a gente já flagrou, né, vários eventos de violência doméstica ali naquela área do Açude Velho, né, perto daqueles bares que tem ali, no meio da rua mesmo, no meio da rua, no centro. É porque é interessante que a violência doméstica ela deixou de ser só
dentro da casa, né? Doméstica. Ela foi para a rua, né? Foi para a rua. As pessoas estão... Não, eles não têm mais nenhum pudor, né? Então, a gente conseguiu flagrar e aí, de imediato, a gente já aciona a viatura que está mais perto, porque pela nossa tecnologia, a gente consegue ver lá no centro qual é a viatura que está mais perto daquela situação que está acontecendo. E já foram várias prisões. Além disso, nossas imagens também servem para inquéritos da Polícia Civil, né, para poder elucidar também esses crimes. E aí, quando a mulher liga e diz, olha, ele cometeu a violência e está com a placa do carro, é assim, assim. Aí a gente consegue fazer esse acompanhamento. Inclusive, eu lembro de uma ocorrência que marcou da rapidez quando a gente conseguiu atender. Só para você ter ideia. Ele cometeu o assassinato, o feminicídio dentro da casa. A polícia chegou lá, a gente pegou alguns dados, né, de placa de moto, e aí a gente foi no nosso sistema, descobriu qual era o endereço da mãe dele, e aí, pelas rotas que ele passou, a gente percebeu que ele ia para a casa da mãe. E aí, em torno de 10 minutos, a gente conseguiu prender ele, fazer a prisão. Ou seja, se não tivesse a tecnologia, não tivesse nenhum planejamento já direcionado para isso, por isso que eu sou grata demais aos nossos militares, policiais, civis, penal, todos bombeiros que trabalham no nosso centro, porque eles realmente conseguiram entender o quanto é importante a gente estar atuando nessa violência. Com relação ao trabalho deles, aí especificamente dos homens, certo? Eles são preparados, existe um preparo para, por exemplo, chegar na casa de uma mulher que pediu, né, o socorro, a ajuda, que está vivenciando uma cena de violência, ou está vivenciando um ciclo de violência doméstica. Há um preparo para os homens, porque a gente sabe e a gente ouve, e nós sabemos que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes os homens, e aí eu não falo só da corporação, eu falo de homens em geral, eles não compreendem. Recentemente eu tive uma situação como essa, eu e uma amiga, a gente viajando, há umas 2 semanas, e aí fomos conversando, tinha um amigo nosso, advogado, que ia conversando conosco, a gente falando sobre o programa, comecei a falar sobre o Antes que Aconteça, e ela também falando da atuação dela e tal, na defesa. Eu sei que quando essa viagem, até chegar no local, ele olhou assim para a gente e falou assim, gente, eu quero agradecer a vocês, porque eu não imaginava que as coisas eram assim. Então, assim, olha o quanto a gente precisa trabalhar ainda, e por isso é importante você. Esse programa não é só para a mulher, tá? É para os homens, principalmente para os homens, né? Que vocês possam assistir, para que vocês possam compreender o que é o ciclo de violência. Porque se você é homem e não vivencia isso, né? Não faz isso, mas você tem irmãs, você tem mãe, você tem sobrinhas, tem filhas, né? Tias, que certamente estão vivenciando uma situação como essa, mas estão, em silêncio, caladas, até, infelizmente, quando ocorre o pior. E quando não ocorre o pior em termos de perder a própria vida, mas ocorre o pior de morrer de outra forma, que é com depressão, com câncer. E a gente sabe o quanto as doenças psicossomáticas acontecem justamente pelo ciclo de violência doméstica, seja a psicológica, seja outros tipos de violência. Também hoje que a violência vicária, né, que agora a gente também tem, está tipificado, que é você utilizar filhos, familiares, para machucar a mulher, para fazer com que a mulher vivencie a violência, né, seja violentada, né, vamos dizer. Então, assim, nesse contexto, bom, eu fiz só um aparato aí, mas queria saber se tem um preparo para esses homens, para eles lidarem com as mulheres e para eles entenderem melhor o que é violência doméstica. Sim, justamente. Uma das coisas que eu percebi era que eles não sabiam lidar. Eu lembro que uma vez, assim que eu cheguei, porque quando a gente chega num local de trabalho, a gente primeiro vai entender o funcionamento, né, o que é que eles sabem daquela temática, o que não sabe. E aí eu lembro que uma vez eu estava lá e a mulher ligou pedindo um apoio, dizendo que estava trancada no banheiro. E aí a gente mandou a guarnição ir lá, e a guarnição, eu já estou aqui e não estou encontrando, e não estou encontrando, e não estou encontrando. E, na época, a gente não tinha instalado ainda os GPS nas viaturas. Então, pela tecnologia, a gente não sabia se ele realmente estava lá ou não. E aí foi quando eu olhei, eu disse, meu Deus, como é que eu vou saber? E a mulher dizia, não, eu estou aqui, não tem nenhuma viatura, não sei o quê. Aí foi quando eu disse, Deus, né, que ilumina a gente. Eu disse, meu Deus, ilumine para a gente tirar essa mulher da situação. Aí eu disse ao militar, faz o seguinte, liga a sirene para eu escutar, porque eu estou com ela na ligação. Eu estava, só que eu não disse a ele que estava com ela. Ela estava na ligação comigo e eu no rádio com ele. Aí eu disse, liga a sirene, porque se ele ligasse eu ia escutar com certeza, no telefone. E aí foi quando ele ligou e eu não escutei. Eu disse, não, você não está no local. Aí, claro que depois foram tomadas as providências administrativas, né, que
que ele teve que responder. Está, né? Pensando que é a nossa coronel Josiane é o quê? Mas então a gente tem que ter muita perspicácia, né? E aí foi quando a gente começou a trazer, eu disse, não, então essas pessoas têm que entender o que é o ciclo de violência, porque para muitos homens, até das guarnições mesmo, por conta dessa questão cultural, infelizmente, era besteira. Não, ela está inventando, né? Mereceu. Mereceu, dava aquele sorrisinho sarcástico. E aí foi quando a gente trouxe as meninas da Maria da Penha, né, da patrulha, para elas poderem conversar, mostrar a cartilha, mostrar como tem que abordar. E aí a gente convidou os comandantes das outras unidades operacionais, né, da PM, que são... Porque como é que funciona? A gente recebe no centro e pede para a guarnição ir. Mas quem gerencia aquela guarnição, que é para gerenciar em termos de procedimentos, é o comandante o batalhão. Mas aí, como eu vi que estava influenciando o serviço do nosso centro, aí a gente fez o convite para os comandantes trazerem os seus coordenadores e assim ser como se fossem multiplicadores. Sim. Aí a gente fez essa primeira reunião, o pessoal da patrulha explicou, veio também da Secretaria da Mulher, explicou o que é que tem que fazer, o que é violência, como não chamar, qual o momento que tem que ir para a delegacia. Se a mulher não quiser ir, tem uma lei agora que obriga, independente dela querer ou não, né? Então, eles podem levar, independente dela querer. Terceiros podem denunciar. Isso, terceiros. Então, a gente começou a trabalhar isso, e aí a gente foi melhorando esse número. Inclusive, o pessoal da Secretaria da Mulher foi até as unidades operacionais e fez o treinamento também logo com aquela primeira resposta, que é justamente o chefe da guarnição que chega no local. E aí a gente foi melhorando. E aí os nossos atendimento, no caso. Isso, o atendimento. Os nossos monitoradores também começaram a dar atenção diferenciada e a gente conseguiu montar esse protocolo que hoje a gente pode ter orgulho, né, de ser exemplo para outros centros integrados em relação a isso. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, porque assim, durante uma visita que nós fizemos, a visita do Antes que Aconteça, para a gente iniciar toda nessa parceria, eu lembro bem que você falava que você contava, vocês fizeram a pesquisa que também dava com estatísticas que em dia de jogos Sim. as mulheres elas em jogos aumenta 40%. Sofrem mais violência. 40%. 40%. Aumenta. Isso, em Campina Grande? Em Campina Grande, assim, naquela região. Naquela região. Não só Campina, Monteiro, toda aquela... Então, associado então, aos jogos, mas na realidade também ao consumo de bebida alcoólica, pode-se dizer dessa forma? Sim, pode-se dizer. Mas é importante, olha, porque a estatística maior é sábado e domingo, naturalmente. Mas quando tem jogos, aquele percentual ainda aumenta 40% a mais. Então, 40% em cima já dos 30%, já dos 30 que existe. Entendeu? Então, isso que é importante, assim, quando a senhora levou essa proposta de fazer essa campanha nos jogos, eu achei muito interessante, porque realmente ali é onde está um dos maiores problemas. Né? Por conta desse aumento, que eu gosto muito de trabalhar com estatística, né? Quem trabalha com pesquisa é assim. Mas aí, é a melhor forma de trabalhar, porque você não está com palpite, você está, além do que você está vendo no senso comum, mas você está mostrando que ali realmente existe uma violência. Isso. Bom, a gente está indo para finalizando. Ai, que pena, porque assim, a conversa está muito boa e você tem muita coisa para trazer pela experiência e por tudo de vida. Mas o que é que hoje a corporação, da corporação, que ações são tomadas? A gente falou quando você entrou lá atrás há 30 anos. Não tinha nada. E como não tinha nada, né? Inclusive como você vivenciava ciclos assim, de assédio, né? Situações de assédio. Né? E não tinha nem a quem recorrer. E não tinha quem recorrer. Porque a gente era mulher e ia recorrer a quem? A outro homem. Então, como hoje isso mudou? Como é que hoje vocês trabalham com essa questão? Hoje o Corpo de Bombeiros, o Estado no geral, tem projetos interessantes. Né? A gente tem uma ouvidoria, né? Tem a corregedoria. E fora que hoje tem outras mulheres, como eu, por exemplo, né? Tem a Coronel Sabrina, também, que nós somos as mais antigas da corporação. Então, hoje, as meninas que estão no curso de formação, tem tenentes coronéis, tem majores. Então, assim, tem um universo de patentes que se iguala com os homens, que antes não tinha, que elas podem recorrer. Diferente da nossa época, que a gente era apenas cadete, e não tinha nem outra mulher acima da gente, porque a gente é que começou a história. Então, hoje, graças a Deus, tem todo esse universo. Eu tive a oportunidade também de montar o Comitê Nacional de Mulheres Bombeiras, né? Então, eu era a presidente do comitê, eu entreguei
por questões outras de trabalho. E nesse comitê, tinha uma das câmaras dentro desse comitê que era só sobre violência. Então, a gente conseguiu, em termos de Brasil, fazer essa unificação para a gente poder identificar qual é o padrão do assédio, que era basicamente o mesmo. Né? Então, isso foi um ponto muito positivo. Assim, as mulheres bombeiras do Brasil ganhou muito com esse comitê. Era comitê para melhores... os quartéis ter ambiente próprio para a mulher. Era comitê, dentro desse comitê, né, tem as câmaras, até o uniforme, porque o uniforme era comprado para homens, mesmo sabendo que tinha mulheres. Sério isso? Era. Então, assim, vocês vestiam roupas de homem, roupas masculinas? Era. Cortes totalmente masculinos. Mais ou menos como a gente, que tem que... Agora não, mas quando era sempre também terno. E até hoje, o mais comum é se usar terno dentro do ambiente que eu trabalho. Quando se usa uma roupa mais, um vestido, por exemplo, se estranha mais. Então, hoje é interessante, porque as licitações são feitas já tantos por cento para a mulher, tantos por cento para o homem. Então, isso é importante demais. Isso foi uma Quanto por cento conquista. hoje tem da corporação? Quanto por cento de ainda mulheres? É pequena. A gente tem em torno de 18% a 20%. É o que tem também dentro ainda do ambiente nosso lá Isso. no Acredita-se que nos próximos anos isso vai melhorar, porque como agora foi recente, né, de 2 anos atrás, essa questão de, independente do sexo, o concurso, então a gente tende um aumento significativo em relação a isso. Bom, Coronel Josilene, até onde você quer chegar? Qual é o sonho ainda? Sonho o que ainda? Tem uns sonhos, eu sei que a gente não pode contar, que a gente guarda no coração. Mas, assim, o que é que você pode contar que ainda aquela menina pequena que tinha 6 anos de idade e que sonhava em salvar a sua mãe, e conseguiu realizar, porque dentro de você, acho que era externo e era interno. Dentro de você, você conseguiu salvá-la, mesmo, já, como você disse, quando alcançou o seu sonho, ela já não estava mais naquele ciclo, mas foi com uma realização para si, né, e para ela. Então, o que é que aquela criança de 6 anos, né, que vivenciou tudo aquilo ali, hoje ainda, que cresceu, amadureceu, que hoje ainda olha para trás e olha para frente e se imagina onde mais, que lugar ainda você pensa? Eu imagino ainda, por que não, né, chegar até um comando geral, ser a primeira mulher a comandar uma corporação, né, que muita gente tem vergonha de falar isso, né, diz, né, acha que é só ambição. Não, por que não? Porque homens chegam e mulheres não chegam, não é assim? É tanto que a nossa corporação foram 12 anos para poder sair uma mulher coronel. E, assim, quando a gente faz uma retrospectiva do nosso trabalho, a gente viu que a gente poderia ter chegado bem anterior, igual a outros homens que chegaram. Mas, talvez, né, essa questão de ser mulher, isso talvez tenha atrapalhado um pouco. Mas o meu maior sonho é, principalmente, conseguir, né, manter a inspiração que a minha filha tem em mim, né, que ela possa entender, não só ela, como outras mulheres, que realmente a gente pode chegar onde a gente quer. Né? Então, assim, eu tenho muita fé em Deus que os meus dias ainda estão começando. Bom, por competência, você já provou que tem, né? Por preparação, competência, preparo, competência, já mostrou que tem para chegar onde você, né, quer chegar. E também é interessante a determinação, que isso é muito importante, que você colocou no seu coração, né, e foi alcançando. Por fim, você tem uma filha. Só uma filha. A filha eu já conheci. Que tá aqui, e tenho mais 2 filhos. E mais 2 filhos, 2 homens. 2 homens. Em casa, vivenciando esse mundo, como é que funciona hoje? Você que vivenciou uma outra história e aí que você corta em você, né? Quando você daqui para frente, isso não vai mais se repetir. Isso. Como é que funciona isso? A educação que a gente dá, tanto eu e meu esposo, né? Meu esposo também é bombeiro, aos nossos filhos, é justamente essa questão de respeito, né? E, assim, é tão bom porque a gente tem uma irmã, eles têm uma irmã, ou seja, tem uma mulher. Isso. Então, quando eles queiram, que às vezes a escola, o ambiente fora, acaba trazendo alguns linguajagens para dentro de casa que não é compatível com os nossos princípios. E aí eu lembro que uma vez ele falou algo assim, em relação à mulher, com uma brincadeira. Eu disse, quer dizer que a tua irmã não é capaz de fazer isso? Não, minha irmã, eu disse, então... Está errado alguma coisa. Então, assim, eu sempre sou muito atenada. Você está sempre alerta para isso. Sempre alerta para... E aí para que eles sejam totalmente diferente então, daquilo. Realmente eles abominam essa questão de violência contra a mulher. Legal. Acho que de tanto que a gente conversa, e é nossa responsabilidade como mulher é formar os homens, né? Exatamente, assim? É uma das. Então, assim, é uma das que a gente realmente tem que
fazer valer realmente isso aí, porque é na educação de casa que me consegue. É tanto que meu filho, o mais velho, tem 19 anos e é daqueles românticos, né? Que ele tem bom, até né? dificuldade. Que tá faltando hoje, que bom. Ele disse, você tem até dificuldade de arrumar namorado tão romântico que você é. Mas, assim, a gente sempre inspira ele a ser essa pessoa do bem, tanto ele como do meio. Né? São meninos também cristãos que servem a Deus, que têm Deus como prioridade na sua vida. Então, eu digo a eles, vocês são diferentes. E está tudo certo. Você não precisa ser igual, porque a gente que segue a Deus é diferente. Mas tem muita mulher também que está aí também da mesma forma, né? Que tá tem esse mesmo pensamento e essa mesma visão. Eu digo a ele, olha, toda panela também tem sua tampa. Então, você vai achar uma pessoa que realmente vai combinar com você dessa questão cristã, né? E dos três, algum quer seguir tua carreira? Então, quer dizer, tu e teu marido, né? A vida do meu marido. Até agora, não. O primeiro faz medicina, né? E aí a gente nunca fica naquela pressão, tem que ser. Não, porque a profissão você tem que escolher. Mas o que eu percebo que os três, eles pensam em profissões que sempre ajudam as pessoas. Legal. Então, eles não podem ser militar, não vão ser militar, mas eles sempre pensam naquilo, mãe, para ajudar. Médico. Um já faz o 4º período de medicina e os outros 2 também querem ser médicos. Gente, então tá. Vamos terminando, agradecendo mais uma vez, Coronel Joselino. Foi maravilhoso aqui estar conversando contigo, trazer a sua experiência, sua vivência. Né? Eu vou pedir aí para vocês seguirem o Antes Que Aconteça, nosso Instagram, tá? O Antes Que Aconteça BR, tá? Segue ali nosso Instagram, Antes Que Aconteça BR. Só que o Aconteça é Aconteca, não tem o cedilha, né? O sinalzinho de cedilha. E vocês acompanham, né, tanto os nossos videocasts que estão lá mostrando para onde você vai abrir para acompanhar, bem como as nossas ações no dia a dia. Em breve estaremos inaugurando a primeira sala Lilás em Campina Grande e a primeira casa abrigo de passagem também, que é um sonho, né, nosso. E uma necessidade. E uma necessidade. Então, por último, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres, para essas mulheres que vivenciam ciclos e que olham às vezes e acham que não se imaginam saindo de situações como essa. O que é que você deixa aqui como mensagem para elas? Eu deixo que é possível sair do ciclo e ligue 190 antes que aconteça. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigada Beijo. Também.